Olá, este é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Este podcast é apresentado por mim, Fábio Silva. E por mim, Iris Braz. No episódio anterior, começamos a falar sobre a alimentação do futuro. Discutimos sobre os principais direcionadores da produção de alimentos nos próximos anos, enfatizando os sistemas modificados de produção e aproveitamento de resíduos na indústria de alimentos. Dando continuidade, Fábio, e aí a gente falando nessa temática, né, a gente começou a dar um distanciamento da realidade, né, então a gente também não pode deixar de citar no que diz respeito aos alimentos não convencionais, né, então são coisas mais simples, porém que a gente nunca percebe o real uso daquela fonte como um alimento, né, isso pode ser tanto de origem vegetal como animal. Vamos conversar um pouco primeiramente sobre vegetais, com a pergunta do seguidor Nathan Fontes, que ele é graduando de agroindústria pela FPB, deixou lá a perguntinha no nosso Instagram, @foodcastbr, e que foi a seguinte: qual a relação que as cactáceas, ou cacto mesmo, como espécie vegetal, tem com essa alimentação do futuro? Iris, a pergunta do nosso seguidor, do Nathan, é bem interessante. Pelo fato de eu não trabalhar na área, né, eu sinceramente ainda não conhecia as potencialidades do cacto como alimento para o homem. Mas em uma breve pesquisa, né, que eu fiz, eu verifiquei que trata-se de um produto muito promissor para o futuro da alimentação. Alguns especialistas da FAO apostam no cacto como uma das espécies vegetais capazes de resolver muitas crises de fome nas próximas décadas. A espécie mais cotada, que é popularmente conhecida, né, como figueira da Índia ou palma, é comum em regiões semiáridas, como a caatinga, né, brasileira, e os desertos mexicanos. O consumo da palma não é algo novo, pois ela já é usada na alimentação animal, principalmente, e de humanos há tempos, né, em vários países da América do Sul e da África. Em muitas situações, as populações elas foram salvas pelos frutos do cacto, ou seja, em situações em que houve seca muito intensa, né, em que as plantações foram devastadas, o consumo de cacto salvou muitas populações nesse período e salva ainda hoje. Por crescer bem em clima seco, o cacto ele pode se tornar uma importante arma para a erosão, além de fornecer alimento e colaborar para o plantio de outras espécies, né? Em alguns países, o cacto é considerado como algo ruim para as plantações e muitas vezes ele é retirado, o que ocasiona, o que causa mal, né, ao solo e aquele ambiente. No México e nos Estados Unidos, se consomem os ramos mais jovens de cactos, né, como iguaria, há muito tempo. Eu acho que no México é bem famoso, é bem comum o consumo desses ramos de cactos mais jovens, né? A palma forrageira, por exemplo, ela é rica em ferro e cálcio e é muito utilizada para alimentação animal, né? Tem vários estudos relacionando as vantagens do consumo, da inserção da palma forrageira na alimentação animal, mas ela também tem sido aproveitada para o consumo humano, né? Na forma de sucos, dindins, doces, saladas, recheios, entre outros produtos. Nesses casos, o ideal é usar a palma mais jovem para obter aí melhores características sensoriais. Outra alternativa é consumir os frutos do cacto, que apresentam aí características nutricionais e dietéticas interessantes. No Brasil, talvez vocês não saibam, né? Mas algumas frutas, como por exemplo a pitaia, que está cada vez mais famosa, né, na alimentação da população, de alguns grupos da população, a pitaia ela não dá em árvore. Ela é um fruto oriundo de cactáceas, né? Então é bem interessante. Eu particularmente não tinha conhecimento de que a pitaia era oriunda de cactos, né? Mas é uma informação bem interessante. Eu tive conhecimento a primeira vez que eu provei a pitaia, que eu achei magnífica, né? E assim, tem muitas propriedades. Aí eu tenho um primo que trabalha com essa área e ele disse logo, isso é cacto. Eu fiz, como assim, gente? É uma planta, é um fruto suculento, né? É um fruto bem diferente. Bem diferente.
Mas aí quando você olha e analisa a estrutura, realmente ele tem aquela formação, né? Então, é interessante. É, muito interessante. Com relação aos estudos, né? Os estudos, os pesquisadores têm relatado que os cactos eles são ricos em fibras dietéticas, sendo capazes de reduzir os níveis sanguíneos de colesterol. Teve um estudo que comprovou que para grupos de pessoas hipercolesterolêmicas, acho que eu falei certo, hipercolesterolêmicas. Falou certinho. O consumo de alguns tipos de cactos promoveu aí uma redução dos níveis sanguíneos de colesterol, né, e também, inclusive, dos níveis de colesterol LDL, das lipoproteínas, né, de baixa densidade, e aumento das lipoproteínas de alta densidade. E, além disso, o consumo de cactos tem um potencial para diminuir, não foi comprovadamente ainda, né, mas tem um potencial para diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea. No entanto, outros pesquisadores têm enfatizado que, embora apresentem compostos com atividade biológica interessante, é preciso aí ter cautela com os possíveis efeitos toxicológicos, né, do consumo desses vegetais em algumas situações. Então, quando você faz, a principal que eles citam lá é quando se faz uma mistura de ervas e cactos, né, e você faz essas misturas, elas têm um potencial maior de ocasionar toxicidade, né, de ocasionar reações alérgicas em pessoas que fazem o consumo dessas misturas. Interessantíssimo. Até para mim, que particularmente, como você falou, você fez todo um estudo, né? Aprendi também, porque como a gente também não é da área, não é nada muito familiar pra gente, mas é uma tendência, né? É sim. Falando em alimentos de origem vegetal, uma temática que vem ganhando força nos últimos anos é a alimentação vegetariana. Iris, quais as principais opções que poderão se destacar nos próximos anos? Pois bem, né? A gente tem aí muita coisa sendo falada em internet, às vezes em noticiário, algumas discussões puxadas sobre isso, onde existem temas bem polêmicos, como o que eu tô aqui com a página aberta que eu trouxe pra gente discutir, né? É uma matéria da BBC que o G1 ele fez os seus comentários. O que aconteceria na economia global se todos virassem vegetarianos, né? Então, isso é muito polêmico, porém, muitos pesquisadores não podem deixar de falar que realmente, se o vegetarianismo aumentasse, que vem aumentando, mas não é nada tão expressivo, mas vem aumentando sim, mas se isso aumentasse mais, digamos assim, que a gente teria um equilíbrio melhor da nossa natureza, né? Então, essa é uma linha que alguns pesquisadores seguem, que fique claro que a gente não está tomando partido aqui, são apenas suposições, até porque eu acho que eu nunca conseguiria virar vegetariana, muito menos vegana, né? Então, só para relembrar, o veganismo é algo ainda mais restrito, né? Onde não tem a entrada nenhuma de nada de origem animal, nem para alimentação, nem para consumo cosmético, nada, né? Enquanto o vegetarianismo seria uma forma mais leve, né? Permite-se algumas exceções. Onde ele não consumiria a carne, talvez o leite, mas faz uso de outros produtos de origem animal. Tem os tipos de vegetarianismo, né? Exatamente. Então, existe sim essa premissa do vegetarianismo como estratégia de combate à fome. Então, o que é que eles comparam? Eu trouxe aqui também uma ilustração que eu vou narrar para vocês, né? Tem alguns estudos que falam que se eu tenho 1 hectare de terra, eu posso produzir 300 quilos de carne ou 7,5 toneladas de trigo. E o quanto isso impactaria, em quantas pessoas eu alcançaria para alimentá-las, né? Então, quando eu faço essa troca, eu conseguiria aumentar, né, ainda mais pessoas. Mas existe todo um porém no outro lado da história, né? A gente tem indústrias e cidades, né, até no Brasil,
com a pecuária bem consolidada. A gente tem a região centro-oeste do Brasil, existem fábricas onde elas mantêm o crescimento econômico de algumas cidades. Então, isso faria, se tivéssemos todos que seguir o vegetarianismo, a gente, né, teria que modificar muita coisa. Sem né? contar que a pecuária, ela não tem, assim, às vezes alguns pesquisadores, né, acabam esquecendo de comentar, mas a pecuária ela tem um papel social muito importante, né? Além de gerar emprego e renda, ela é fonte de subsistência para muitas pessoas em todo o mundo. Então tem um grupo de pessoas muito grande que depende exclusivamente da produção, né, e comercialização dos animais para poder sobreviver. Bem, então, como eu falei, né, enquanto alguns pesquisadores, estudiosos citam a questão que o vegetarianismo iria diminuir, né, essa questão da fome, da dificuldade de acesso aos alimentos, e quais são as razões? A questão da pecuária utilizar muito mais água, né? E muitas vezes a industrialização da forma não correta acaba poluindo também, havendo desequilíbrio ambiental. Então isso também traria uma injúria para o ambiente, né? O que acontece quando isso não é bem trabalhado. E a questão dos gases, principalmente aí se referindo à carne bovina, né? A criação de bovinos, que é o que move a questão da pecuária brasileira. Além disso, também a gente não pode deixar de citar o que é muito triste, mas acontece, a pecuária, e aqui no Brasil a gente está vivendo uma realidade muito próxima a isso, que é a questão do desmatamento, né? Então a gente ultimamente está vivendo um cenário onde muitos pecuaristas estão tendo abertura para comprar as terras, muitas vezes são terras que não poderiam ser desmatadas, né, de proteção ambiental, e fazem o desmatamento dessa área para poder colocar o seu rebanho. Então, isso também é um fator que, se não for bem estudado, se não for criada uma política para poder minimizar os impactos ambientais ou também impedir certas áreas de serem desmatadas ou haver limites por produção, digamos assim, a gente teria um equilíbrio melhor, né? Então, outros estudiosos que são contra essa questão que o vegetarianismo mitigaria essa situação. Alguns outros estudiosos dizem que não, que como o Fábio falou, a pecuária ela é importante para o desenvolvimento socioeconômico, para a questão da alimentação, a proteína animal, ela tem, em alguns casos, sim, ela é superior, né? A gente tem, para você ter uma alimentação equilibrada, vegetariana, você tem que ser realmente muito equilibrada, muito estudada, para não trazer problemas de impacto para a saúde. E aí, qual seria a sugestão para que esses produtores, no caso, se todo mundo tivesse que virar vegetariano, o que é que aconteceria comigo que trabalho com pecuária, que tem uma indústria frigorífica? Então, a saída seria diversificar, né? Então, já a gente vai tocar nesse assunto. Como é que a gente poderia diversificar ofertando produtos próximos, que não necessariamente fosse da pecuária de corte mesmo, da indústria frigorífica, né? E a questão nada é só flores, uma vez que a gente tivesse essa competição para a produção de vegetais, a gente teria uma competitividade por solo. Então isso faria com que a área de produção ela fosse mais cara e aí estimularia aquela pessoa que tem menos condição a migrar, né, a fazer o êxodo, e aí isso também traria um cenário de fome. E só para fechar, Fábio, eu esqueci de falar, a gente fez essa comparação e para quem é adepto, né, e para quem quer adentrar no vegetarianismo, no veganismo, como estratégia, né, assim, tanto para melhorar, para quem acredita que isso melhora o seu corpo, sua mente,
Hoje em dia existem muitos alimentos comparado ao que a gente tinha antigamente, né? A gente antigamente só tinha alguns análogos de carne, que era soja e se fazia pouca coisa. Hoje você já encontra produtos industrializados de marcas famosas, né? Que estão aí a todo tempo fazendo propagandas na TV e nas redes sociais, de produtos que a gente não imaginaria serem feitos com vegetais, como por exemplo quibes, nuggets, enfim. Então, entre outros produtos, a parte de suplementação para atletas com proteína da ervilha, grão de bico, arroz, coisa que a gente há alguns anos atrás não via. Então, isso é uma tendência, né? E aí, Fábio, são muitas opções para o pessoal, para o público vegano e vegetariano, não é mesmo? E como ficaria a indústria da carne nesse cenário? A gente tá, né, dando essa margem para poder chegar nesse assunto. Aproveitando, né, a gente tem também que responder a pergunta da professora Mônica Tejo, da UFCG, que foi com relação à chamada carne vegetal, ou, mais precisamente, os análogos ou substituto de carne à base de plantas. E aí, o que é que você tem a falar sobre isso? É uma satisfação muito grande poder responder a um questionamento de uma personalidade tão importante na área de alimentos como é a professora Mônica. Bem, como a gente sabe, existe uma tendência pela substituição, né, da carne por outras fontes proteicas, por tudo aquilo que já comentamos anteriormente, né, que ele já falou, pelo impacto ambiental, né, e para a saúde que a produção de carne tem. A gente sabe que toda a produção tem um impacto ambiental, mas o fato é que a produção de carne tem sim um impacto muito grande, né, ambiental, gasta uma quantidade de recursos considerável. Existe essa tendência pela substituição da carne por outras proteínas. A gente sabe que a proteína da carne ela pode ser substituída por outras fontes proteicas que são oriundas de plantas, de fungos, algas e insetos. Então, esses 4 grupos são as principais fontes proteicas que hoje estão sendo utilizadas para substituir a proteína da carne. Substitutos de carne à base de plantas e fungos já são comercializados. Já tem vários produtos, inclusive no nosso país, que são produzidos com proteínas que são imitações da carne, que utilizam proteínas à base de plantas, proteínas de plantas. Então, as carnes à base de plantas, também chamadas de carne vegetal, né, são análogos ou imitações de carne que vão reproduzir as características físicas, nutricionais e funcionais da carne sem apresentá-la em sua composição. Então, normalmente, as proteínas de soja e o glúten, né, do trigo são usadas como base de uma massa e essa massa é transformada por extrusão em um produto que parece muito com a carne. Então, é basicamente esse o processo que é feito para a obtenção da carne vegetal. E esse mercado está em constante ascensão, em constante crescimento. Uma das empresas pioneiras na produção e comercialização da carne vegetal foi a empresa Impossible Food. Eu acho que essa empresa é americana, se eu não me engano. Aqui no nosso país, já é possível encontrar hambúrguer vegetal nas pequenas e grandes redes de supermercados. A empresa Futuro Burger, por exemplo, ela produz um hambúrguer que é feito com proteína da ervilha, proteína isolada de soja e grão de bico, além de beterraba para dar a cor de mal passada. E a característica de sangue mesmo. Sim, quando corta, isso. Né? Isso é uma característica que as empresas que produzem essas carnes vegetais, né, as carnes à base de planta, elas trabalharam muito. Esse setor é um setor bem desenvolvido. A indústria vegana é uma indústria com grande potencial e que já vem trabalhando nesses produtos há muito tempo. Muita pesquisa. Então, a Impossible Food, por exemplo, desenvolveu o Impossible Burger, foi um dos primeiros. Fábio, eu não lembro se foi a Impossible, mas chegou a ter concurso, né, de protótipos de carne. Eu lembro que nesse concurso que teve, eu cheguei a dar uma pesquisada sobre isso, eles queriam a formulação perfeita para tentar patentes em que ela tivesse a textura, o aroma e o aspecto de mal passada. E teve um dos participantes, né, uma das equipes que conseguiu atender
Essa premissa, essa né? premissa, né? E assim, como eu havia dito, as empresas, né, que trabalham com esse tipo de carne, porque é fácil você fazer uma pasta que pareça com a carne, mas você ter as características como, por exemplo, a coloração, como se fosse a carne sangrando, né, que seria a mioglobina, é bem difícil. A Impossible Burger, a textura também, né? A aparência e a textura. Então, essa empresa, a Impossible Burger, ela desenvolveu, ela utiliza, né, como esse, vamos dizer assim, corante, assim como a Futuro Burger utiliza nesse produto específico a beterraba para dar essa cor. A Impossible Burger usa uma hemoglobina vegetal que é chamada de legemoglobina, que é da soja. Então, ela utiliza essa legemoglobina no produto. Essa substância ela vai imitar a função da mioglobina, né, da carne. Então, eu vou falar um pouco sobre essa prática mais à frente, que isso é uma coisa que separa bastante as empresas nos Estados Unidos, né? As que usam legemoglobina e as que não utilizam, porque ela tem um impacto importante. Porém, apesar dessa imagem mais saudável que esses produtos aparentam ter, muitos hambúrgueres à base de plantas possuem aí em sua composição, né, maiores níveis de sódio, maior conteúdo de gordura saturada, maior conteúdo de carboidratos, de açúcares do que o hambúrguer tradicional. Não pense você que porque está comendo algo de origem vegetal, nem sempre vai ter, né, a melhor composição comparando com a fonte de origem animal. Então, tem alguns estudos que mostram, né, apesar de ser feito com produtos de origem vegetal, muitos desses produtos, né, têm essas características. São ainda produtos processados. Alguns deles possuem características nutricionais piores do que o hambúrguer tradicional. Algumas empresas têm sido questionadas quanto ao uso de alguns ingredientes potencialmente carcinogênicos, como é o caso da que eu falei anteriormente, da legemoglobina da soja, que dá a cor vermelha, né, aos produtos da Impossible Burger. Então, já existe outra empresa que é a Beyond Burger, né, que é uma competidora da Impossible lá nos Estados Unidos, que faz o hambúrguer vegetal sem essa legemoglobina, com uma outra molécula que não tem essa característica carcinogênica. Outras preocupações se referem aos estigmas associados à aparência, sabor e textura dos substitutos de carne. Então, geralmente, esses substitutos de carne, essas imitações à base de vegetais, né, insetos, algas e fungos, e proteínas de fungos, eles, na maioria das vezes, apresentam aparência, sabor, textura, características sensoriais piores, né, do seu ponto de vista do consumidor, do que os seus respectivos feitos com carne bovina. Tanto que os empresários eles continuam investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a palatabilidade dos produtos, né, dos seus produtos. E um outro ponto, que seria o último ponto, no caso das carnes vegetais, uma desvantagem, é a questão das terminologias que são usadas para designar esses substitutos de carne à base de plantas, que tem sido objeto de intensa discussão, porque hambúrguer, né, para você chamar um produto aqui no nosso país de hambúrguer, pela legislação, o hambúrguer ele tem que conter carne, né? Ele tem que ter carne em sua composição, então teria que ter um outro nome para esse produto, pela legislação. Isso é um debate muito forte nos Estados Unidos e em todo o mundo, na verdade, né? Muito intenso. Em alguns países, por exemplo, foi proibido usar a terminologia carne em produtos que não contivessem essa matéria-prima. A gente chama dia a dia carne de soja, carne vegetal, quando na verdade não tem, você comparar uma carne com uma fórmula. Inclusive tem eu estava fazendo uma leitura e vi que tem uns grupos de veganos, né, que não gostam de consumir esses produtos que remetem à carne. Essa alimentação mais restrita, Fábio, você lembrou bem algo que eu ia falar. Essa alimentação mais restrita, principalmente pelos veganos, não permite que alguns deles, muitas vezes, façam uso de algo tão artificial. Eles não estão consumindo a carne, mas não podemos deixar de lembrar que é uma fórmula, é algo ainda bem artificial, né? E que sacia, no caso, a expectativa de um grupo só que não consome carne, mas não de todos. Iris, a gente falou, eu falei um pouco sobre o consumo, né, e produção de carne vegetal,
na verdade, dos substitutos e imitações, análogos de carne. E lá na nossa página no Instagram, muitos seguidores ficaram interessadíssimos nessa temática, sobretudo a respeito do mercado de insetos para alimentação. Aliás, o personal Fábio Guimarães, o professor João Vitor Feitosa e o estudante Edson Luiz perguntaram sobre o consumo de insetos como fonte proteica. Será que em breve a gente vai ter a nossa tão querida tanajura nas refeições diárias? Sem que seja necessário esperar uma semana de chuva, seguida de 2 dias de sol e gritar cai, cai, tanajura, que é tempo de gordura na rua? Eu me lembro com saudade dos meus tempos de ternura, quando eu era criança que pegava tanajura. Cai, cai, tanajura na panela da cultura. Cai, cai, tanajura na panela da cultura. Quase uma simpatia, viu, Fábio? Então, eu vejo, né, enquanto, como é que eu posso falar, entusiasta da área, eu vejo que a gente está cada vez mais próximo dessa realidade acontecer no nosso dia a dia, né? Então, os insetos são fontes proteicas, a gente não pode negar, né? Ainda existe algumas barreiras, dentre as quais talvez a maior seja a barreira cultural, né? Então, aqui no Brasil, algumas pessoas, né, fazem lá a simpatia, canta a música Tanajura, Tanajura cai, come frita, diz que é uma delícia, mas talvez se a gente oferecesse uma outra espécie, se você consumisse um gafanhoto, aí a coisa já muda, né? Então, pra gente ver o quanto a nossa cultura, muitas vezes, ela é tão forte, né? Na questão da aceitação ou da rejeição de determinados produtos. Então, só para fazer uma contextualização, e aí a gente para pensar um pouco, né? A FAO, ela diz que até o ano de 2050, a gente vai estourar aí a barreira de 9 bilhões de habitantes. E com isso, sabe-se já, a gente já discutiu muito aqui, que a proteína animal vai ficando cada vez mais escassas. Então, fontes alternativas, elas têm que ser colocadas em práticas. Então, a gente já viu aqui análogos de carne, vegetarianismo, se você não quiser realmente consumir, ou se você realmente quiser consumir a proteína de origem animal, a FAO, você vai lá no site, né, em todos os anuários, e ela já indica como tendência o consumo de proteínas para 2030 já, não é nem 2050. Então, essa tendência faz com que a gente quebre essas barreiras culturais aos poucos e, principalmente, incentive a produção, não é? Então, eu tenho alguns dados interessantes. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já legaliza os criadouros, né? Inclusive para se colocar o CIF, né? Então você já pode comprar, viu, Fábio? Uma barata com CIF aí, ó, para consumo. Uma barata cifada. Uma barata cifada. Então, assim, a gente fala até entre a gente aqui mesmo de uma forma bem, digamos assim, parece que é bem distante, mas, assim, é algo que a gente deve realmente pensar, até enquanto pesquisa, para que isso chegue ao consumidor e estimular essa produção. Eu tenho alguns dados aqui, né? A China, ela já tem um desprendimento cultural, né? Para eles já é algo normal. O México também. Ela é um pouco desprendida demais. De muita coisa. Eu acharia que ela é um pouco desprendida demais sob esse ponto de vista. É verdade. Já visto que a gente tá passando, né? E por aqui, na América, né, a gente tem o México como, né, o principal país consumidor de insetos. E só alguns dados, né? Enquanto as proteínas convencionais que a gente tem aqui, aí eu cito a carne bovina, tem 24% de proteína. A carne de frango, ela tem 23% de proteína. Aí você vai lá para o percevejo, ele tem 68% de proteína. Então, assim, vamos lá, né? Vamos pensar. Vai que seja a proteína do futuro, vai que seja o suplemento aí para os atletas, ao invés de comer uma colher de whey protein, comer uma colher de percevejo, né? Então, enfim. Mas, assim, ainda existe a questão da barreira de uma coisa vai gerar, uma dificuldade gera outra. A cultura dificulta a comercialização, né? Isso. E hoje, se você for comparar o quilo da carne de frango, por exemplo, o filé de frango custa 12, 13 reais. E aí,
o quilo do inseto, que não é filé, viu? Não é um filé. Então, 1 quilo de uma larva de besouro, por exemplo, estoura a marca de R$200. Então, hoje, talvez existiria um índice muito baixo de pessoas que iam trocar um filé de frango por uma, como é que diz? Larva de besouro, né? Então, ou tenébrio, enfim. Então, a gente, do jeito que tá, não há estímulo. Mas o que deve se fazer é a gente, enquanto formadores de conceitos e opiniões na pesquisa, na indústria, e estimular para que isso aumente, né? Então, talvez a gente não consiga consumir o inseto in natura ou desidratado, mas existem algumas pesquisas feitas em algumas universidades até brasileiras, né, com farinha, pão com farinha de barata. Lá fora, né, foi até uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, bem pioneiro, que eles fizeram um pãozinho com farinha de barata. Eu, sinceramente, tenho uma barreira cultural muito grande com barata. Eu também, mas eu provaria. Se me dissesse depois, ok. Assim, se fosse outro inseto, Fábio, se fosse assim um percevejo, um grilo, eu já comi grilo. Eu fui a um congresso, foi até o congresso de higienistas, que em 2017 teve essa palestra e eu saí dali encantada e provei o grilo e o tenébrio. Achei legal. Mas, assim, talvez a barata não. Eu preciso superar essa dificuldade, né? Lá fora, Fábio, já existe muita coisa. Desde biscoito tipo cracker, né? De grilo. Desde suplementos, imagine você, né, lá provar digamos assim, eu tô falando análogo ao whey protein, barra de cereal, com farinha de grilo, né, tem até rótulos interessantíssimos. Também existem embalagens de insetos desidratados, como tenébrios, larva de besouro, né, assim, escorpiãozinho, para você... como é que eu posso dizer, uma crocância, como um salgado extrusado, por exemplo, né? Você ali abre o pacote com... Falar nisso que você acabou de dizer, né, e que você já consumiu alguns insetos, eu estava lendo um trabalho, né, um livro aqui, que comenta que, na verdade, a gente já consome involuntariamente, né? Sim, claro. Involuntariamente, porque o Codex Alimentares, ele estabelece uma porção máxima, um limite de até 0,1%. Não pode exceder 0,1% de fragmentos de insetos em produtos, em grãos, né, em produtos do trigo. Então, por exemplo, considerando que lá na França, né, aqui no Brasil mesmo, na França ele coloca um exemplo que a cada ano, cada cidadão francês consome 58 quilos de pães, né, feitos com farinha de trigo. Então, involuntariamente, já se foram aí 60 gramas de inseto. E se essa farinha, se esses grãos forem utilizados para produzir outros produtos, biscoitos, macarrão, chocolate, né? Então, esse valor ele pode chegar até 500 gramas de fragmentos de insetos consumidos por pessoa por ano. Ou seja, o que os olhos não veem, o coração não sente. E saiba você que pelo menos meio quilo de inseto no ano você já comeu. Então já entrou nessa... Tá batizado, já né? Tá batizado, já entrou na dieta. Eu vou até falar um fato interessante. Eu fui com meu irmão, né? E aí ele é chefe de cozinha, aí provou o grilo, provou o tenebro, olhou pra mim e fez... Você sentiu que ele tem uma sensação de nozes? Nozes? Não. Não consegui, tava surreal demais, assim, a experiência, não deu pra sentir, não. Mas é isso, gente. A gente hoje é engraçado, é estranho, eu confesso até, eu acho ainda estranho, né? Mas é algo que a gente vai ter que pensar adiante se a gente quiser fazer uso de proteína animal. Só para fechar, além disso, nessa questão de quantidade proteica, existe também a qualidade proteica, é só vantagem, Fábio. Então, muita vantagem. O percevejo lá tem 68% de proteína, né? E desse 68%, praticamente é tudo aminoácido essencial, né? Então, para quem não sabe, o aminoácido essencial vai ser todos aqueles aminoácidos que são essenciais, de fato, para o funcionamento das nossas atividades e que a gente precisa ingerir. E, além disso, óleos do tipo ômega 3. Então,
Só vantagens, tá vendo? Então, assim, é uma tendência e que aos poucos a gente vai ter que se acostumar com isso, né? É um grande potencial e é, sim, algo que pode diminuir a fome, sim. Isso, como você falou, né? Além disso, a produção de insetos, ela tem várias vantagens. Você comentou aí muito bem, Iris, a respeito das principais vantagens nutricionais. A produção de insetos também tem uma grande vantagem ambiental, uma vez que esse tipo de sistema de produção emite menos gases do efeito estufa, emite menos resíduos para o meio ambiente em comparação com outros animais, precisa de uma área menor. Praticamente não há descarte de resíduos. Praticamente não há descarte. O consumo é praticamente ele inteiro, né? Isso, você pode produzir tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, em locais menores. Então, essa produção é economicamente muito eficiente, uma vez que você se gasta muito pouco. A taxa de conversão pela alimentação do inseto, a conversão da alimentação dele em proteína, que a gente vai consumir, é muito alta a taxa de conversão. Exatamente. Só vantagem, Fábio. Muitas A gente tá vantagens. perdendo Muitas tempo. vantagens. A gente tá perdendo tempo. E aí, Fábio, como a gente estava discutindo, né, é algo que isso, com tanta vantagem, deveria ser para ontem. E aí a gente resgata aqui a pergunta da professora Marta Madruga, né? A professora Marta Madruga, ela é professora da UFPB, foi nossa orientadora de doutorado, né? Então ela é uma referência na ciência e tecnologia de carnes, né? Então se vocês forem pesquisar, qualquer trabalho que você pesquisar na área de carnes, você vai encontrar o nome da professora Marta, né? Então é uma referência, a gente fica honrado, muito honrado em tê-la aqui participando do nosso podcast. E a professora pediu pra gente falar um pouco sobre a comercialização, né? Então a gente falou que é algo que ainda tá engatinhando, mas tudo depende da estratégia, né, de divulgação e dos próximos rumos que a alimentação vai ter. Na verdade, Elisa, a professora Marta perguntou se os insetos são comercializados já, né? Se já existe comercialização de insetos, e já. Né? Aqui no Brasil, inclusive. E aqui, se você quiser, se a professora Marta, se a senhora quiser consumir grilos, baratas, tem uma empresa em Valparaíso, no Rio de Janeiro, que faz entrega, né? E ela consegue fazer essa entrega e é possível comprar hoje, consumir insetos cultivados, produzidos, né? Criados em uma escala, vamos dizer assim, mais industrial. Que essa empresa ela faz essa comercialização. Então existem, aqui no Brasil, a que eu conheço é essa empresa, e no mundo existem várias empresas já que comercializam. Tem mais, Fábio. Nesse congresso que eu fui, tinham muitas pessoas que participavam daquele congresso que tinham interesse porque já estavam produzindo. Então, lembro que o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, eram os estados que já tinham, né, produtores, né, de insetos. E aí eles tinham dúvidas justamente na época o mapa ainda não tinha regulamentado, né, não tinha ainda liberado os criadouros, e eles estavam tentando se alinhar a uma, como é que eu posso dizer, padronização de processo mesmo, de como poderiam fazer para poder vender com certificado, com CIF e tudo mais, né? Mas sim, professora, já tem, né? Então, se quiser... E só corrigindo aqui, o nome da cidade é o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Isso, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, lá tem uma empresa que faz essa comercialização. Isso mesmo. E como eu falei, né, já tinham lá até outros estados, então região centro-oeste e sudeste, sim, já tem alguns produtores. Tem alguns estudiosos, biólogos que acompanham essa produção, né, esse cultivo, não vou dizer cultivo, esse manejo, né, no caso. E tem alguns chefes de cozinha também, tem alguns restaurantes que já trabalham com produtos com a culinária mais exótica, ofertando pratos. Bobó de baratão. No congresso que eu fui, ele era uma mesa redonda, tinha uma mesa redonda depois, e ele fez risoto aos 4 insetos. Olha aí. Né? Assim, fazendo aí a Exótico. comparação com os 4 queijos, né? Eu não sei. Será que tinha tanajura? Tinha tanajura. Era tanajura, grilo, tenébrio. O tanajura substituiu o queijo de manteiga.
Provavelmente, né? Ali aquele olhinho, ômega 3, ó, tá dizendo que tem ômega 3 ali. Quem sabe um trabalho, né? Distrair aí, fazer Esse o ômega perfil 3, de ácidos graxos com da Tanajura. certeza. Enfim, fica a dica, professora Fica a dica. Marta. Me chame. Pode chamar. Gente, a gente tá quase terminando a conversa. E faltou a gente comentar aqui um tema bem relevante, né, a nível mundial, onde a gente tem várias startups e empresas de renome investindo na famigerada carne de laboratório. Fábio, o que seria isso? Seria a carne dos nossos orientandos? Bem, vamos lá. Iris, o termo carne cultivada, né, também chamada de carne in vitro, carne sintética ou carne de laboratório, que não é a carne dos nossos orientandos, tá? Se refere à carne que é produzida em um bioreator usando células musculares que são cultivadas em um meio de cultura específico. Essa carne cultivada ela foi desenvolvida a partir dos conceitos da engenharia tecidual como uma forma de solucionar uma série de preocupações éticas e ambientais que são associadas ao sistema convencional de produção de carne. A gente sabe que, apesar desses problemas associados à produção convencional, a expectativa é de que a demanda por carnes ela aumente muito nos próximos anos, e considerando que daqui a 30 anos a gente vai ter cerca de 10 bilhões de pessoas no mundo, pelas expectativas, né, dos órgãos, é mais do que necessário o surgimento de novas fontes de proteínas obtidas de forma sustentável, tais como a carne de laboratório. O primeiro hambúrguer de laboratório, ou seja, hambúrguer in vitro, foi apresentado ao mundo em 2013 por pesquisadores holandeses. Né? Esse primeiro hambúrguer, por se tratar de um protótipo, ele custou cerca de uma bagatela de $280 mil. Coisa pouca. Né? Bem pouco. Estima-se que esse valor ele vai cair, ele já caiu muito, né? Hoje vale bem menos um hambúrguer, mas estima-se que daqui para 2021 se consiga aí um preço de $10 em uma unidade de hambúrguer, que é uma redução bem significativa, né? E conforme o tempo for passando, esse preço ele vai conseguir chegar bem próximo dos hambúrgueres tradicionais. De forma bem simplificada, a carne in vitro ela é produzida a partir da retirada de uma pequena fração de tecido muscular do animal. Então, se retira uma pequena fração do tecido muscular do animal. Esse tecido ele é tratado com algumas enzimas específicas para extrair células-tronco musculares. Então, tem que ser células-tronco musculares. Essas células elas se multiplicam muito rapidamente e têm uma alta capacidade de se diferenciar em fibras musculares, em fibras primitivas, as quais se acumulam e formam o tecido muscular. Alguns estudos relatam que em cerca de 9 semanas se obtém essa carne de laboratório. A produção desse tipo de carne tem uma série de vantagens, desde o bem-estar animal até questões ambientais e de segurança e saúde para o consumidor. Por exemplo, é possível controlar a composição da carne, inserindo todos os aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas essenciais à vida e outros componentes que naturalmente não fazem parte da carne, mas que você pode adicionar para melhorar, dar uma incrementada e um boost, né? Com toda a segurança, obviamente, nesse produto. Ainda pode-se controlar a velocidade de crescimento e a movimentação das fibras, dando origem a carnes saborosas, macias e com boas características nutricionais. Então é possível controlar até as características nutricionais desses produtos. Com relação às questões ambientais, é possível produzir carne de laboratório usando apenas 5% dos recursos que são utilizados na produção convencional, e ainda minimizando o impacto ambiental, o sofrimento dos animais e os problemas de saúde para o homem. Né? A gente sabe que o consumo de derivados de carnes tradicionais então, tem um grande impacto na saúde em termos de imprimir doenças cardiovasculares, né, pela alta quantidade de gordura, de sal, gordura saturada, de sal. Né? Sim, e da própria carne para algumas espécies. Porém, apesar dessas vantagens aí da produção da carne sintética, ela pode ter impacto negativo no ambiente, porque esse sistema de produção também emite uma quantidade considerável de gás carbônico e possui um alto gasto energético, né, para se manter essa estrutura e produzir esse tipo de produto hoje. Além disso, para poder garantir a inocuidade microbiológica dos produtos, ou seja, da carne de laboratório, é necessário trabalhar em ambientes esterilizados ou então utilizar antimicrobianos. Tá? E isso vai acarretar em quê? Em aumento de custo e
também preocupações para a saúde e segurança dos consumidores. Por falar em consumidores, a verdade é que eles estão um pouco divididos com relação ao consumo desse tipo de produto. Em uma pesquisa que foi feita por cientistas franceses, mais de 800 pessoas foram entrevistadas e relataram que não acreditavam que o consumo da carne de laboratório iria resolver os problemas que são associados à produção convencional de carne. Eu até separei aqui esse estudo, Fábio, da Meat Science, né, onde eles, nessa questão do que eles pensam sobre isso, né, então, os impactos negativos, eles até me chamou a atenção, que eles dizem que essas pessoas são zumbis, que a carne é uma carne zumbi, e que os pesquisadores estão brincando com Deus, né, onde eles acham que ali é uma forma de vida, né. Então, assim, na verdade tem é como se fosse uma resistência dos consumidores para o consumo desse tipo de carne, né, e para entrar no mercado. A maioria prefere consumir menos carne tradicional do que consumir esse tipo de produto, como você bem falou aí, com todas essas preocupações. Embora a carne de laboratório se apresente aí como uma alternativa promissora, a produção e consumo, né, desse tipo de carne ainda está no início, né, nos passos iniciais, e precisa muito de uma base sólida para se consolidar no mercado. Eu acho que, talvez não agora, mas eu acho que daqui a uns 40, 50 anos, talvez, a gente já esteja consumindo esse tipo de carne mais tranquilamente, né? E para isso, para poder se consolidar mais no mercado, é necessário resolver alguns problemas que são associados aos custos de produção, às restrições sociais, né, e éticas do consumo desse produto, uma produção mais eficiente em larga escala. Uma outra preocupação muito importante é a aceitação do produto pelo público, né? Alguns estudos mostram que como eu já falei anteriormente, né, que embora a população entenda a necessidade de se desenvolver novos tipos de fontes proteicas, elas estão muito pessimistas com relação ao consumo desse tipo de carne. E até um pouco inseguro, porque ainda não tem nada muito elucidado com relação à digestibilidade, ao que vai acontecer no organismo, né? Então, ainda divide muita opinião. Esses estudos eles começaram com hambúrguer, porque o hambúrguer é a forma mais fácil de se preparar, né? Porque forma lá que as fibras crescem naquele formato e é mais fácil. Mas existem outras empresas que, por exemplo, fazem o crescimento de células de gordura em laboratório, carne bovina, mas também de carne de frango, de sticks para a produção de nuggets. Então tem muitas startups que estão investindo pesado porque creem que isso vai ser uma realidade nos próximos anos. Fábio, essas informações foram sensacionais. Eu espero que nossos ouvintes, seguidores tenham apreciado, né, um pouquinho a nossa conversa. E claro que a gente não iria conseguir entrar, né, com tanto detalhe, se ia levar, acho que a gente ia passar um dia inteiro conversando. Mas eu acho que serviu pra gente pensar e repensar sobre os próximos horizontes, né? Principalmente para aqueles que amam a ciência e tecnologia de alimentos, para aqueles que fazem ciência e que é aqueles que precisam pensar em fazer acontecer para o futuro. Fábio, quais as indicações de hoje, né, a respeito de tudo que a gente conversou, que os ouvintes podem acessar para se aprofundar nos assuntos que a gente discutiu? Bem, chegou o momento das indicações, né? No final dos episódios a gente vai tentar dar algumas indicações de materiais para que vocês, caso queiram, possam se aprofundar. A primeira indicação que eu daria é o livro Meat Analogs, da Elsevier. É um e-book, né, que está disponível, não sei se está disponível para download pelas plataformas das universidades, né, pelo periódico CAPES, mas é um livro bastante interessante em que fala sobre os substitutos e os análogos de carne, né, os feitos à base de plantas, à base de insetos, de fungos, de algas. Fala um pouco também sobre as proteínas do ovo, que podem substituir, de lácteos, de pescado. Então, muito interessante esse livro, eu recomendo, caso vocês tenham interesse. E a minha segunda recomendação seria o episódio 3, se eu não me engano, da série Explicando, que está na Netflix. Eu acho que a maioria dos seguidores deve ter acesso à Netflix. Perfeito. Então,
Aqui nesse episódio 3, o título é O Futuro da Carne, ele faz um breve resumo sobre o que a gente falou aqui, né? Fala sobre os impactos que a indústria atual da carne tem e quais as perspectivas para o futuro para esse setor. Então, é uma dica que eu dou para quem puder. É um episódio curtinho de 20 e poucos minutos que eu acho que vocês vão gostar. Acredito que sim. Eu vou somar aqui duas referências também, se alguém quiser explorar um pouco sobre isso. A primeira é um site, né, da ONU News, onde eles falam sobre as 5 atitudes e ações da ONU para acabar com a fome. Então, algumas estratégias que a gente conversou hoje está aqui nesse documento. E o outro é o anuário da FAO. A FAO, ela todos os anos, ela faz um compilado estatístico, né? Onde dá para ver as projeções da agricultura, na questão de cereais, na questão pecuária, e isso vai mostrando os direcionamentos, né? Então, o anuário 2019, ele já começa a questão das próximas tendências e tem uns comentários, né, a respeito de pensar nas novas estratégias. Muito bom. Bem, aqui a gente vai encerrar nossa conversa, ficou um pouco longa, mas a gente vai encerrar. Eu queria pedir a participação de todos os ouvintes, né, nossos seguidores, e vocês possam enviar perguntas, possam enviar um feedback a respeito desse episódio e sugestões também de futuros episódios, né, de futuros temas, para que a gente possa trabalhar juntos na montagem desse podcast. Então podem ficar à vontade para enviar perguntas para o e-mail do podcast, que é o foodcastbrasil@gmail.com, ou perguntas via direct no nosso Instagram, @foodcastbr. Então, pessoal, vamos participar. A gente fica muito lisonjeado com a participação de vocês. É um prazer imenso, né, tê-los participando, interagindo conosco, ter o feedback de vocês. Avisar que em breve, né, assim que a gente já tiver com esse episódio publicado, a gente já vai planejar e soltar a próxima caixinha de perguntas para que os seguidores no Instagram mandem as perguntas em cima do novo tema. Provavelmente teremos entrevistados, né, no próximo Isso aí. episódio. E a gente conta com o apoio de vocês, para que vocês também possam participar por e-mail ou da forma que vocês quiserem se aproximar da gente. Então, até a próxima. Até mais!